Sua própria imaginação humana maravilhosa é o verdadeiro poder criativo de Deus dentro de você. É o seu Salvador. Se você estivesse com sede, a água seria seu Salvador. Se você precisasse de um emprego, o emprego seria seu Salvador. Sua imaginação é o poder de salvá-lo de quaisquer circunstâncias em que você se encontre agora. Você pode experimentar o desejo do seu coração através do uso de sua imaginação. Nada é impossível para a sua imaginação. Sua imaginação é ilimitada no que pode realizar. Se você pode imaginar algo, você pode alcançá-lo. Deixe-me lhe dar um exemplo. Se você não conseguisse andar, poderia fechar os olhos e imaginar-se correndo na praia, ou nadando na água. Se você se imaginasse fazendo isso, até assumir os tons da realidade, você poderia realizar uma cura que lhe permitiria realmente andar ou correr. A maneira de usar sua imaginação criativamente é esta. Relaxe em uma cadeira ou em uma cama, e feche os olhos. Primeiro, determine o que você deseja experimentar. Então, nesse estado de completo relaxamento, traga à mente o resultado final do que você deseja. Em outras palavras, se você estiver buscando uma promoção no trabalho, o resultado final pode ser que as pessoas o parabenizem por sua promoção. Você pode se mudar para um escritório maior. Você desfrutaria de um aumento de salário. Pegue qualquer um desses eventos, e de olhos fechados, ouça seus amigos parabenizá-lo por sua promoção. Sinta a mão deles na sua, enquanto eles dizem como estão felizes por você. Ao realmente sentir que você está sendo parabenizado, sua imaginação irá trabalhar para trazer esse estado em seu mundo exterior. Você não precisa se preocupar sobre como isso será realizado. Sua imaginação usará todos os meios naturais necessários para realizá-la. Eu sou o começo e o fim. Meus caminhos estão além da descoberta. O que você faz na imaginação é um ato criativo instantâneo. No entanto, neste mundo tridimensional, os eventos aparecem em uma sequência de tempo. Portanto, pode levar um curto intervalo de tempo para perceber no mundo exterior o que você acabou de experimentar na imaginação. Depois de realizar esse ato em sua imaginação, abra os olhos e continue com seus assuntos normais e naturais, confiante de que o que você fez deve se concretizar em seu mundo. Faça com que suas conversas internas estejam de acordo com seu ato imaginário. Você plantou uma semente, e logo verá a colheita daquilo que plantou. Quando você entrar em sua imaginação, certifique-se de que está realmente realizando a ação, ouvindo as palavras, tocando o objeto, ou cheirando o aroma em seu drama autoconcebido. O que você faz em sua imaginação não é apenas um devaneio no qual você vê eventos em sua mente. Você deve entrar no sonho como se estivesse realmente lá. Você deve fazer o então, agora, e fazer o lá ser aqui. Para deixar isso bem claro, imagine que você experimentaria dirigir um carro novo depois de atingir seu objetivo. Nesse caso, você não apenas veria um carro novo em sua mente. Você deve realmente entrar no sonho. Sinta-se sentado atrás do volante. Cheire a novidade do interior. Sinta-se desfrutando de um passeio confortável. Sinta a felicidade que seria a sua após realizar seu sonho. Aquilo que você experimenta na imaginação é um ato criativo real. É um fato na quarta dimensão do espaço, e aparecerá neste mundo tridimensional, tão certo quanto plantar uma semente resultará no crescimento de uma determinada planta. Depois de ter plantado essa semente em sua imaginação, não a arranque pela raiz, ficando ansioso sobre como isso será realizado. Cada semente tem seu próprio tempo determinado. Algumas sementes demoram alguns dias, outras um pouco mais. Sinta-se confiante de que o que você plantou aparecerá em seu mundo. Sua imaginação vai desenhar tudo o que precisa para tornar seu sonho uma realidade. Se outras pessoas tiverem que desempenhar um papel para atingir seu objetivo, sua imaginação atrairá essa pessoa para o seu drama, para desempenhar seu papel na sequência de eventos.
Sua única responsabilidade é permanecer fiel ao seu ato imaginário, até que você o experimente em seu mundo exterior. Você pode repetir seu ato imaginário todas as noites antes de adormecer. Na verdade, você pode querer encenar esse drama repetidas vezes, até que pareça normal e natural para você quando cair no sono. Sua imaginação descobrirá os meios para realizar seu sonho, enquanto sua mente consciente dorme. Traga seus 5 sentidos para o jogo enquanto realiza sua atividade imaginária. Na verdade, ouça a voz de um amigo parabenizando você, ou sinta-se abraçando essa pessoa. Se você quer um piano novo, passe a mão na madeira lisa, toque nas teclas e ouça o som. Se você quiser receber uma dúzia de rosas, sinta o cheiro da fragrância, e toque suas pétalas aveludadas. Finalmente, você deve ser persistente em alcançar seu desejo. Continue a imaginar o que você quer, até que você realmente o tenha obtido. Você não faz mais nada para obter o seu desejo. Se for necessário tomar alguma atitude, você será levado a fazê-lo de maneira normal e natural. Você não precisa fazer nada para ajudar a realizá-lo. Lembre-se de que é o próprio Deus quem está fazendo a obra, e Ele sabe exatamente como realizá-la. Se você pensar no seu desejo durante o dia, agradeça por já ser um fato consumado, porque é. Sonhe melhor do que o melhor que você conhece. Capítulo 1. Uma causa. Nada é impossível. Há 2 maneiras de interpretar essa afirmação, ambas estão corretas. O significado óbvio é que é possível conseguir o que você quiser. Também pode ser interpretado como significando que é impossível que o nada exista. Tudo que temos consciência, ou percebemos de alguma forma, é alguma coisa. É inconcebível que algo possa vir do nada, ou que algo possa se tornar nada. É um fato que a natureza abomina o vácuo, e sempre se apressa para preenchê-lo com alguma coisa. Alguma força ou poder criou tudo o que existe. De acordo com a Bíblia, a criação está terminada. Não apenas a criação está terminada, mas Deus disse que era boa. Você já pensou no que Deus poderia ter usado para criar tudo o que existe? Se a criação está terminada, como é possível orar a Deus para criar algo em sua vida, que não existia ontem ou hoje? É difícil acreditar que Deus disse que sua criação era boa? Se toda a criação é boa, por que as pessoas têm problemas? E como podem existir guerras, crimes, fome e outras condições indesejáveis? As respostas a essas perguntas estão contidas nas páginas a seguir. Sua compreensão dessas respostas permitirá que você veja que é impossível que nada exista. Você também verá que pode obter qualquer coisa que desejar, porque nada é impossível para o poder criativo que reside dentro de você. Você pode ser, e pode ter, tudo o que deseja ser e ter. Não há limite para o que você pode realizar para si mesmo, e para os outros. Não importa quais são suas circunstâncias atuais. O princípio que você usou inconscientemente para criar as condições indesejáveis em sua vida, pode ser aplicado conscientemente para tornar todos os seus sonhos realidade. A criação está terminada e é boa. Deus criou a terra e tudo o que nela existe, e Deus disse que era bom. Há séculos que o homem se interroga sobre estas afirmações. Se o homem realmente entendesse os significados, ele não ficaria confuso nem se sentiria ansioso sobre seu passado, presente ou futuro. A compreensão dessas 2 afirmações permitiria ao homem perceber que ele, sozinho, controla suas ações e as circunstâncias de sua vida. Tomemos a primeira afirmação. Deus criou a terra, e tudo o que nela existe. Deus é infinito, portanto, Deus deve ter existido antes que qualquer forma surgisse. Que substância ele poderia ter usado para criar tudo o que existe? Só pode haver uma resposta. Deus criou tudo o que existe a partir da única substância disponível, Ele mesmo. Deus, pensamento, consciência,
falou a palavra e trouxe tudo à existência a partir de si mesmo. Tudo o que você percebe é feito de uma única substância, Deus. A única substância por trás de tudo é a energia, e essa energia é Deus ou a palavra. Embora cientistas e médicos possam analisar as várias substâncias químicas de que o corpo é feito, ninguém pode combinar essas substâncias químicas para formar uma pessoa viva. Visto que Deus criou tudo o que existe fora de si mesmo, segue-se que Deus é o Criador e a criação. Deus está expressando a vida através de cada um de nós. Não poderia ser de outra forma. Tomemos a segunda afirmação. Deus disse que sua criação era boa. Essa declaração confundiu o homem que acredita que, se Deus é bom, outro poder deve ter criado o que não é bom. No entanto, o homem também reconhece que Deus é infinito, onipotente, onipresente e onisciente. Essas qualidades de Deus devem incluir todas as formas, todos os eventos, e todas as situações. Se fosse possível remover tudo o que é discordante ou desarmonioso do mundo, não seria possível experimentar o inverso dessa condição. Talvez esta afirmação possa ser compreendida mais facilmente, se você pensar no princípio da matemática. Ao somar a soma de 5 e 6, é possível obter a resposta incorreta de 12. Para eliminar essa possibilidade, o número 12 precisaria ser removido do conjunto dos números. Seria, portanto, impossível somar 6 e 6 e chegar à resposta correta de 12. Você pode ver que, eliminando a possibilidade de uma possível resposta errada, todos os números acabariam sendo eliminados, e a matemática não seria possível. No entanto, assim como a matemática existe, e pode ser usada por qualquer pessoa que tenha adquirido uma compreensão de como usar o princípio para obter respostas corretas, o princípio da criação pode ser entendido para obter os resultados desejados. Como Deus deu a todos nós o livre-arbítrio, você pode escolher os estados que deseja ocupar. Deus não predetermina seu destino, nem impune você por erros ou más ações. Como um homem pode não entender a lei da matemática, ele pode ser prejudicado quando comete um erro, ao subtrair uma quantia em seu registro de cheque. A lei da matemática não o está punindo. A lei simplesmente é, e pode ser usada correta ou incorretamente. Deus lhe deu total liberdade para escolher o que você vai encontrar. Quando você chegar à conclusão de que é Deus em forma e expressão, procurará experimentar um bem maior, e propósitos mais nobres para si e para os outros. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é pensamento, ou imaginação. Deus imaginou o mundo, e tornou-se aquilo que ele concebeu. Este é o princípio sobre o qual repousa toda a criação. Visto que Deus se tornou homem para dar vida ao homem, o homem deve conter esse mesmo princípio criativo dentro de si. O reino dos céus está dentro de você. Criamos nosso mundo pessoal através do pensamento. Se você está experimentando falta, limitação, doença, desarmonia ou qualquer outra condição indesejada, consciente ou inconscientemente, trouxe essas condições para a sua experiência. A maioria das pessoas não percebe que pensamento, crença e imaginação criaram seus mundos individuais. Não há outra causa para as condições de sua vida. Você pode optar por não acreditar nisso, mas quer acredite ou não, tudo o que você vê no mundo exterior foi concebido em sua própria consciência antes de sua experiência. Aquilo em que você pensa com sentimento, aquilo que você acredita ser verdadeiro, e aquilo que você imagina ser ou ter, é a causa de tudo em seu mundo pessoal. Você pode acreditar que existe alguma outra causa, você pode culpar os outros por seus problemas, você pode acreditar que os eventos foram forjados pelo destino ou acaso, mas se você for objetivo, e observar suas próprias crenças e padrões de pensamento, verá que seu mundo reflete com precisão tudo o que você acredita ser verdadeiro para si mesmo e para os outros. Não há ninguém e nada para mudar, exceto as ideias a partir das quais você pensa. Pensamos a partir de ideias que consentimos como verdadeiras, e imaginamos situações que correspondem às nossas crenças. A consciência é a única realidade.
É o princípio criativo que traz à sua experiência duplicata ou reflexo exato daquilo que você imagina ser verdadeiro. Quanto mais cedo esse homem se livrar da crença em uma segunda causa, mais cedo ele perceberá que nada lhe acontece, exceto aquilo que se origina em sua própria consciência. Não nego que o homem acredite que, se contrair certo germe ou vírus, manifestará determinada doença ou moléstia. Se ele contemplar a causa, pode concluir que é porque entrou em contato com outra pessoa que tinha o vírus. Ele não percebe que, de alguma forma, seus próprios sentimentos sobre saúde ou doença atraíram a doença que ele está experimentando. Se vírus ou germes fossem realmente a causa da doença, todos que entrassem em contato com um determinado vírus seriam afetados. O mundo exterior apenas reflete aquilo que o homem é em sua própria consciência. Não importa o que você aprendeu, você pode mudar suas crenças e assim mudar as circunstâncias de sua vida. A Bíblia afirma que, quando você orar, acredite que recebeu e receberá. A maioria de nós já leu ou ouviu essa declaração em algum momento. Poucas pessoas realmente oraram dessa maneira. Você já esteve doente e orou por saúde? Se você precisava de dinheiro, você acreditou quando orou que já tinha a quantia que pediu? A maioria das pessoas ora a Deus para mudar algo em suas vidas, ou para lhes dar algo que não têm. Se suas orações não foram atendidas, eles pensam que Deus tinha um motivo para reter aquela coisa em particular. Eles pensam que talvez Deus não tenha concedido seu pedido, porque Ele não queria que eles alcançassem seu desejo, por algum motivo conhecido apenas por Deus. O homem às vezes pensa que Deus não responde às orações, porque o homem não merece aquilo que ele busca. O homem deve aprender a acreditar naquilo que não vê, no momento, para conceder a si mesmo aquilo que deseja ter. Os pagadores do homem são sempre atendidos, pois ele sempre recebe aquilo em que acredita. A lei que rege a oração é impessoal. A crença é a condição necessária para realizar o desejo. Nenhuma quantidade de apelos ou rituais trará a realização de seus desejos, além da crença de que você é ou tem o que deseja. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. O significado completo dessa declaração deve ser entendido. Se o significado fosse compreendido, o homem não teria problemas em realizar seus objetivos. A maioria dos homens acredita que nada é impossível para Deus, que Deus poderia fazer qualquer coisa se quisesse. Assim, o homem acredita que tem fé em Deus, e ora a Deus por aquilo que deseja. Se sua oração não for atendida, ele pensa que, ou não orou durante tempo suficiente, ou com força suficiente, ou que Deus decidiu reter o seu pedido. No entanto, a fé é a substância real daquilo que se espera. É a evidência daquilo que você deseja, e que não vê no mundo exterior. Aquilo que você quer fazer ou ser, já foi criado. Portanto, realmente existe. É possível trazer para o seu mundo qualquer coisa na criação, por sua crença de que você já a possui. A fé de que o que você quer já é um fato, é o meio pelo qual você ativa o estado invisível. Esse estado, então, é posteriormente refletido em seu mundo exterior. A criação está terminada. Deus não pode criar nada que já não exista. A fé ou crença de que você já é ou tem o que deseja, é o único meio pelo qual você pode experimentar seus desejos. Nenhuma limitação é imposta sobre o que você pode ter, exceto sua falha em assumir a posse da qualidade ou coisa desejada. Capítulo 2. Como funciona a lei? A lei da colheita idêntica, ou causa e efeito, é impessoal e pode ser usada para trazer à sua experiência qualquer coisa que você possa conceber. Como a criação foi concluída, todos os estados possíveis já existem. Sua fusão com um determinado estado, imaginar com o sentimento que você experimentaria se estivesse naquele estado, faz com que esse estado seja projetado em sua tela de espaço. Esta lei não pode ser alterada, ou quebrada, e sempre reproduz em seu mundo exterior,
a duplicata exata de qualquer crença que você consinta como verdadeira. Se você quiser mudar seu mundo, você deve mudar suas crenças. Como a consciência é a única causa, você não pode culpar os outros pelas condições que existem atualmente, nem o destino, ou o acaso, podem ser a causa daquilo que você está experimentando agora. Nada pode alterar o curso dos eventos em sua vida, exceto uma mudança em sua própria consciência. O que quer que esteja aparecendo em seu mundo agora, embora pareça real e um fato inalterável, é um reflexo da atividade anterior em sua própria consciência. Portanto, uma mudança na consciência refletirá essa mudança no futuro, com a mesma certeza com que as crenças passadas refletem o presente. O homem é pura consciência sem forma, e aquilo que ele concebe ser é uma ilusão, ou reflexo das ideias particulares que ele considera verdadeiras. Essas ilusões existem apenas enquanto o homem concentra sua atenção nelas e lhes dá vida. A mente consciente forma crenças e opiniões a partir da evidência dos sentidos, ou do mundo externo percebido. O poder criativo dentro de cada um de nós, aceita como verdadeiro aquilo que a mente consciente imprime nele. Seu poder criativo pega essas ideias, que são pensadas com sentimento, e as projeta em seu mundo exterior. É importante lembrar que nem todos os pensamentos são criativos. Somente aqueles que se acredita serem verdadeiros, ou que estão ligados ao sentimento, criam as circunstâncias e eventos que você encontrará. Portanto, emoções como raiva, medo, amor ou alegria são criativas. Você deve proteger as emoções que permite entrar em sua consciência, assim como discriminaria ao permitir que um estranho entrasse em sua casa. Você não pode permitir que emoções negativas preencham sua mente, sem sofrer as consequências de experimentar o estado ao qual essas emoções estão associadas. O medo da perda traz a perda para o seu mundo. Você pode tomar todas as precauções externas para se proteger contra perdas, mas se temer a perda, certamente a experimentará em seus negócios. Sentimentos de amor e alegria criam eventos felizes e relacionamentos amorosos. Sentir-se abundante traz riquezas para a sua vida. Uma pessoa que não é amorosa, é desconfiada e sente que os outros se aproveitam dela, atrai para si aquilo em que acredita. Não importa o que ela faça externamente, seus relacionamentos com os outros refletirão aquilo que ela aceita como verdadeiro. Ela pode querer um relacionamento amoroso, mas só pode atrair para si aquilo que tem consciência de ser. O semelhante literalmente atrai o semelhante. Como dentro, assim fora. A consciência é a realidade, e aquilo que é percebido pelos nossos sentidos e parece tão real, é apenas a sombra daquilo que acreditamos ser nós mesmos e o mundo. Capítulo 3. Uso consciente da lei. Neste momento, vou falar sobre quem eu sou, e o que estou fazendo. Se isso sou egocêntrico, é porque é. Já foram escritos 66 livros sobre quem eu sou. Vou citar algumas declarações de alguns desses livros. Você já ouviu muitas dessas citações, mas não percebeu que elas estavam falando sobre o ser que eu sou. A primeira citação é tirada do livro do Êxodo. Aqui, Moisés está falando com Deus e ele disse: "Quando eu voltar para o povo, quem direi que me enviou?" A voz responde: "Diga a eles que eu sou me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, e o nome pelo qual serei conhecido por todas as gerações." Os 10 mandamentos declaram: "Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão." Não deves, é uma ordem. Isso significa que sob nenhuma circunstância você deve fazê-lo. Esse nome é Eu Sou. Agora, em primeiro lugar, todos nós nos esquecemos de seu nome. Dizemos, "Eu sou", centenas de vezes por dia, e não sabemos que estamos usando o nome de Deus. Em segundo lugar, tentamos quebrar o mandamento o dia todo. Não prestamos atenção ao que dizemos após, "Eu sou." A Bíblia afirma que não podemos usar o nome em vão. Nada do que dizemos precedido de, "Eu sou", é em vão.
Esse é o nome dele. É o próprio Deus e porque é Deus, é criativo. Deus nos deu a si mesmo. Ele é, eu sou, e esse é quem eu sou. Eu nunca posso esquecer que eu sou. Posso esquecer quem sou, ou onde estou, mas nunca posso esquecer que existo. Sempre que digo eu sou está criando algo. A oração é acreditar que já recebemos o que pedimos. Quando digo eu sou, estou anexando minha consciência de ser a algo. Agora, você pode mentir e não acreditar no que está dizendo, mas não pode acreditar em algo sobre eu sou e não criá-lo. Estamos criando durante a manhã, o meio-dia e a noite, por meio de nossas declarações eu sou. Se você diz, não me sinto bem, e acredita nisso, está perpetuando a doença em sua vida. Você deve mudar essas declarações para, eu me sinto maravilhoso. Fomos ensinados, deixe o homem fraco dizer, eu sou forte. Mas você não pode dizer isso como um papagaio. Temos que orar, diga eu sou, acreditando que é verdade, e então receberemos. Primeiro, devemos ser como vigia no portão. Devemos observar cada pensamento que contém o eu sou. Se você for observador, verá que criou todas as circunstâncias e experiências de sua vida. Outra palavra importante a ser observada é se. A mente consciente é muito sutil ao expressar dúvidas, Satanás ou o diabo. Podemos ser capazes de manter nossas mentes focadas no que queremos, usando declarações positivas de eu. Se não formos cuidadosos, podemos deixar um pouco de si, se esgueirar sem reconhecer sua implicação. Poderíamos dizer, eu me sinto ótimo, mas em seguida dizer, se a dor continuar, entretanto, irei ao médico na terça-feira. Os se são sempre seguidos por algo negativo, e isso é simplesmente a dúvida se insinuando para roubar a boa semente que plantamos. Remova a palavra se do seu vocabulário, pois não é produtivo para o que você gostaria de colher. Se, coloca tudo no passado ou no futuro, e eu sempre experimento o que acredito ser. Eu sou não é futuro. Ficar bem não é estar bem. Devo acreditar que já sou o que quero ser. Lembre-se, toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Você acredita nisso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Qual é o nome dele? Eu sou. Então, comece a monitorar cada palavra eu sou que você diz. Você vê um padrão? As circunstâncias de sua vida não refletem o que você tem dito? Você tem usado mal o poder criativo que é Deus, eu sou. Agora que você está ciente do que tem feito, observe cada palavra e faça-a se adequar ao que deseja trazer para a sua vida. Eventualmente, você terá fé de que o que está afirmando, embora não haja nenhuma evidência externa para apoiá-lo, é um fato na consciência, e logo se projetará para que você possa experimentá-lo no exterior. Sabendo que Deus realmente se tornou você porque Ele é eu sou, você deve perceber que está usando o seu poder de criar, toda vez que usa esse nome. Capítulo 4. Escolha, livre-arbítrio. A criação está terminada, e você tem livre-arbítrio para escolher o estado que vai ocupar. Portanto, é importante determinar as ideias a partir das quais você pensa. Qualquer conceito aceito como verdadeiro, se exteriorizará em seu mundo exterior. A escolha do que você vai focar sua atenção, é o único livre-arbítrio que você pode exercer. Uma vez que um pensamento é aceito e carregado de sentimento, o poder criativo interior passa a exteriorizá-lo. Quer suas suposições sejam conscientes ou inconscientes, elas direcionam todas as ações para a sua realização. É uma ilusão pensar que, além de assumir o sentimento do desejo realizado, você pode fazer qualquer coisa para ajudar na sua realização. Sua própria imaginação humana maravilhosa determina os meios que ela usará para concretizar suas suposições. Cada um de nós está sujeito a um mar de ideias. Ouvimos rádio, assistimos ao noticiário na televisão,
ou ouvimos alguma fofoca. Se o que observamos desperta uma emoção, reagimos, assim, plantamos uma semente que brotará em algum momento futuro. Os pensamentos não recuam para o passado. Em vez disso, eles avançam para o futuro, para nos confrontar para que possamos ver o que plantamos, sabiamente ou imprudentemente. Vale a pena acordar de manhã e imaginar-se ao final do dia, tendo realizado tudo o que desejava, e sentindo-se feliz e contente. Se houver uma situação que você encontrará no final do dia que o preocupa, passe alguns momentos imaginando o resultado que deseja experimentar. Essas atividades imaginárias irão agora avançar para o seu futuro, para revelar a colheita que você plantou com tanta sabedoria. Capítulo 5. Desejo. O desejo é um dom de Deus. O homem não deve fazer nada além de aceitar o presente, simplesmente agradecendo pela realidade invisível antes de observá-la em seu mundo exterior. Por meio do desejo, Deus nos convida a elevar nossa consciência a níveis cada vez mais elevados. Durante nossa caminhada por este sonho de vida, é necessário experimentar todos os estados possíveis para que possamos voltar como Deus, o Pai, porém aprimorados por ter experimentado o bem e o mal. O desejo de fazer mais, ser mais e ter mais do que você está expressando no momento, é o desejo de expansão. Você pode questionar se o desejo de matar ou ferir alguém pode ser inspirado por Deus. A resposta é que nenhum homem realmente deseja matar ou ferir outro. Ele pode desejar se livrar desse aparente outro e, por meio de sua compreensão limitada, sente que a única maneira de alcançar tal liberdade é destruindo o outro. O homem não percebe que o desejo de liberdade contém em si o poder e os meios para se realizar. Por causa de sua falta de fé, o homem distorce esses dons de Deus. Ele não percebe que Deus, a sabedoria e o poder dentro dele, tem caminhos que ele, como homem, desconhece, e esses caminhos estão além de serem descobertos. Aprenda a ser grato pelos desejos que lhe foram dados. Eles já existem, e estão prontos para encarnar em seu mundo. Você não é chamado a fazer nada para ajudar na realização deles, exceto para livrar sua mente de qualquer dúvida sobre como eles acontecerão, e aceitá-los completamente como se fosse um presente de um ente querido. Capítulo 6. Seja observador. A importância de observar objetivamente seus pensamentos não pode ser enfatizada o suficiente. É fácil cair em padrões de pensamento que podem nos impedir de alcançar nossos desejos. Torna-se então fácil culpar os outros, ou atribuir nossas frustrações a causas secundárias. Sendo uma pessoa bastante impaciente, geralmente fico ansioso para chegar em casa depois do trabalho, e particularmente não gosto de esperar em filas. Comecei a perceber que não importava a hora que eu escolhesse para pegar alguns itens no mercado, eu encontrava problemas no caixa, como verificações de preços que precisavam ser feitas, pessoas preenchendo cheques que tinham problemas para localizar sua identificação, e vários outros tipos de atrasos. Eu me vi temendo essas ocasiões, e queria fazer algo sobre essa situação irritante. Quando comecei a observar meus pensamentos, descobri que, enquanto estava na fila, dizia a mim mesmo, eu sempre tenho que esperar. Então percebi que aquelas declarações feitas repetidas vezes, haviam criado aquilo que eu não desejava experimentar. Mudei conscientemente essa afirmação para, quando eu vou no mercado, nunca preciso esperar. Ao começar a observar seus pensamentos, não desanime se descobrir que suas conversas internas não correspondem à maneira como você se sentiria se tivesse alcançado seu objetivo. Você deve primeiro tomar consciência do que está fazendo com seu poder criativo antes de começar a mudá-lo. Peço-lhe que desça à casa do oleiro e veja o que ele está fazendo. Se a vasilha estiver estragada, então retrabalhe-a no tipo de vasilha que lhe agradará. Ao começar a observar seus pensamentos, você não pode evitar a percepção de que só você é a causa de tudo o que vem ao seu mundo. Você, sozinho, pode mudá-lo.
Capítulo 7. Aparições. Aquilo que está confrontando você em seu mundo agora é o resultado de seus pensamentos, crenças, sentimentos e atividades imaginárias do passado. Essas aparências continuarão existindo, enquanto você lhes der vida por meio de sua percepção consciente delas. Você deve desconsiderar a evidência de seus sentidos no que se refere a qualquer condição indesejável em sua vida. Você deve imaginar e sentir que já alcançou aquilo que deseja experimentar, e não aquilo que não deseja continuar sendo. Isso pode parecer difícil, mas você provavelmente exerceu esse princípio inconscientemente para produzir resultados negativos. Acompanhe esse caso. Quando eu tinha 20 e poucos anos, me vi em uma situação muito desagradável para mim e queria sair dela. Depois de assistir a uma palestra de Neville, esperei para falar com ele depois. Contei-lhe brevemente sobre minha situação infeliz, e esperava que ele desse alguns conselhos sobre como mudá-la. Ele sorriu para mim e disse: "Não aceite isso." Naquela época de minha vida, eu não compreendia totalmente o que Neville estava ensinando. Achei que ele havia entendido mal minha pergunta, e tentei esclarecer meu problema afirmando que já havia feito a escolha de estar na situação que agora achava tão desagradável. Neville sorriu novamente e disse: "Não aceite isso." Saí de sua presença bastante frustrado, pensando que ele não havia entendido meu problema. Continuei a ler os 2 livros que tinha de Neville. Aos poucos, entendi que, independentemente das circunstâncias que me cercavam, não precisava aceitá-las como definitivas. Comecei a imaginar o que queria, em vez de focar meus pensamentos no ambiente negativo. Um evento ocorreu 2 semanas depois que comecei meus atos imaginários, que foram fundamentais para realizar o desejo do meu coração, 5 meses depois, o de uma nova casa. Nesse ínterim, a situação que era tão deprimente para mim melhorou, e passei os 5 meses seguintes planejando o que faria em minha nova casa. Pense em alguma decepção passada que você pode ter tido. Talvez você esteja ansioso para participar de um evento especial com alguém. Em sua expectativa, você pensou: "Isso é bom demais para ser verdade." Algo provavelmente aconteceu para estragá-lo. Algo provavelmente aconteceu para criar conflito, ou fazer com que você o perca completamente. O homem acha relativamente simples desconsiderar a promessa de algo bom, pensando em todas as razões pelas quais ele não pode alcançá-lo. As pessoas ao seu redor podem apontar rapidamente que você está sendo irreal, quando menciona um desejo que parece difícil ou impossível de alcançar. Todos nós deveríamos ser irrealistas diante do exército da dúvida, se quiséssemos ter nosso desejo realizado. Somos chamados a desconsiderar os fatos que negam a realização do desejo de nosso coração. O hábito é a única coisa que mantém nossos pensamentos seguindo as velhas e familiares rotinas negativas. Ninguém pode mudar seus padrões de pensamento e, portanto, sua vida, exceto você. Vale a pena todo o esforço necessário para centrar sua atenção e sentir como se você já possuísse o que deseja, no lugar das coisas como elas são. A consciência é a única causa e a única realidade. Cada experiência negativa foi produzida ao primeiro dar atenção e sentimento a essa condição. O que a consciência fez, ela pode desfazer. Sua responsabilidade é imprimir em sua mente a mudança que deseja expressar. Sua imaginação é o poder criativo que pode ir a realizar o fim sem esforço, e de forma natural. As aparências confirmam nossos antigos padrões habituais de pensamento. Aquilo que você imagina ser hoje, se projetará em seu mundo amanhã. A persistência em assumir que você é a pessoa que deseja ser, apesar das circunstâncias atuais, é a única condição que lhe é imposta para encarnar esse ideal. Capítulo 8. Conversas internas. Todos nós estamos falando mentalmente dentro de nós mesmos, a cada momento acordados.
Nossas conversas internas devem corresponder ao desejo realizado, se quisermos realizar nosso desejo. Se nosso desejo é um emprego melhor, e nos imaginamos sendo parabenizados por termos um emprego remunerado em uma posição maravilhosa, devemos também fazer com que nossas conversas internas se ajustem a esse fim. Devemos ter certeza de que não estamos dizendo dentro de nós algo como: aquele meu chefe não acredita em promover pessoas, ou seria difícil encontrar qualquer emprego na minha idade, quanto mais, um melhor, ou declarações semelhantes que implicariam que não temos o que desejamos. Devemos persistir no sentimento de nosso ato imaginário, fazendo com que nossas conversas mentais se conformem com o que diríamos se já tivéssemos realizado nosso objetivo. Se, por exemplo, desejássemos ter um carro novo, poderíamos imaginá-lo estacionado em nossa garagem, ou a nós mesmos dirigindo-o, ou imaginar nossos amigos admirando-o. Devemos então fazer com que nossas conversas internas reflitam o tipo de conversas que teríamos se realmente tivéssemos um carro novo. Nossas conversas podem consistir em discutir nosso carro novo com amigos, como contar a eles sobre o maravilhoso consumo de combustível que estamos recebendo, ou ouvir nossos amigos nos dizerem o quanto gostam de andar em nosso carro novo, etc. Nossas conversas internas são tão criativas quanto nossa imaginação deliberada do desejo realizado. De fato, se forem de natureza oposta, podem negar o que imaginamos. Você deve observar o que está dizendo internamente, para garantir que essas conversas coincidam com o seu desejo realizado. Se você perceber que essas conversas internas contradizem o que você gostaria de alcançar, revise-as para que sigam o caminho que indicaria que você já tem o que deseja, ou já é a pessoa que deseja ser. Capítulo 9. Revisão. Seu mundo atual reflete a soma total de tudo o que você acredita ser verdadeiro para si mesmo e para os outros. Aquilo que você imagina ser hoje, segue em frente e o enfrentará no futuro. Se você esqueceu suas atividades imaginárias do passado, o que você vê aparecendo em seu mundo indica o tipo de sementes que você plantou anteriormente. Assumir o sentimento de seu desejo realizado é usar sua imaginação criativamente para trazer para o seu mundo aquilo que você deseja experimentar. Você pode usar a arte da revisão para mudar os efeitos de pensamentos e crenças anteriores. Se, por exemplo, você foi a uma entrevista para um emprego que realmente queria, mas depois soube que outra pessoa foi contratada, pode revisar a notícia para torná-la conforme o que gostaria de ter ouvido. Se você reage sentindo-se deprimido, ou assume qualquer outra atitude negativa, experimentará o mesmo tipo de rejeição no futuro. Suas reações, sejam elas positivas ou negativas, são criadoras de circunstâncias futuras. Em sua imaginação, você pode ouvir palavras parabenizando-o por conseguir um novo emprego maravilhoso. Esse ato imaginário agora segue em frente, e você encontrará essa experiência agradável no futuro. Ao revisar seu dia, é importante revisar cada reação negativa, para que você possa se lembrar dela como o que você gostaria que tivesse acontecido, em vez de armazenar essa memória como ela ocorreu. O que você pensa com sentimento ou emoção é um fato real. Aquilo que você experimenta no mundo físico é meramente uma sombra, refletindo a realidade de sua atividade imaginária. Portanto, quando você revisa uma conversa, uma experiência infeliz, ou uma qualidade sobre si mesmo, você está literalmente experimentando isso na realidade, sua consciência. O mundo externo é um reflexo atrasado do interior, e está confinado a uma dimensão do espaço onde os eventos ocorrem em uma sequência de tempo. A revisão, então, literalmente muda o passado. Substitui o que ocorreu no mundo exterior pela versão revisada. A cena revisada então libera seu efeito ao mudar os eventos futuros. Ficar remoendo irritações ou mágoas passadas, as perpetua e cria um círculo vicioso que serve para confirmar essas emoções negativas. O círculo pode ser quebrado começando agora, a revisar qualquer coisa que você não deseja mais sustentar em seu mundo. Ao revisar o passado,
você se livra de qualquer efeito que possa ter sobre o seu futuro. A revisão é verdadeiramente a chave, que pode ser usada para destrancar as portas que o mantiveram preso em um determinado estado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Capítulo 10. Estados de consciência. Todos os estados existem, e são uma parte fixa da criação. Qualquer um pode entrar em um estado conscientemente, ou cair em um estado inadvertidamente. Você pode se mudar para diferentes estados ao longo de sua vida, ou pode ocupar um único estado. O desejo é o que geralmente nos motiva a passar de um estado para um nível superior. Uma vez que um estado é total e completo em si mesmo, quando entramos em um estado, somos compelidos a nos comportar da maneira ditada por esse estado. Por exemplo, no estado de pobreza, estaríamos constantemente precisando de fundos. Teríamos dificuldade em pagar as contas, e não teríamos como desfrutar de luxos. Se nos dessem uma grande soma de dinheiro, se permanecêssemos no estado de pobreza, enchendo nossa mente com pensamentos de carência e limitação, logo nos encontraríamos sem fundos, e experimentando novamente as mesmas dificuldades. Quando estamos em um estado, vemos apenas o conteúdo desse estado, e somos compelidos a agir de acordo com tudo que o estado implica. Enquanto estiver em um determinado estado, você acredita que certas coisas são verdadeiras, e acharia difícil entender outro ponto de vista. No estado de pobreza, é fácil concentrar seus pensamentos na questão de precisar conseguir comida, abrigo e roupas. Quando você consegue sair desse estado, não acha mais difícil adquirir essas coisas. A maioria das pessoas atribui essa mudança de sorte a uma mudança nas circunstâncias. No entanto, a menos que você tenha saído do estado de pobreza, nenhuma mudança nas circunstâncias seria permanente. Em vez disso, sair de um estado e entrar em outro em sua imaginação, cria automaticamente uma mudança em seu mundo exterior. A Bíblia personificou cada tipo de estado, e chama esses estados por nomes conhecidos por nós como Moisés, Noé, Jó, Pedro, André e Jesus. Ao longo de nossa jornada, entramos nesses estados e experimentamos tudo o que eles oferecem. O último estado em que entraremos é o estado de Jesus Cristo. Nesse estado, percebemos que somos Deus, o Pai, e que temos um Filho simbolizado por Davi, que personifica a soma total de toda a humanidade. A jornada começa com Adão, que adormeceu e sonhou o sonho da vida, e então entrou em uma miríade de estados para obter as experiências necessárias antes de despertar. Quando você entra no estado de Jesus, você sabe que é Deus, e sua jornada para este mundo de morte está completa. Capítulo 11. O jogo. Como disse Shakespeare, todo o mundo é um palco, e todos os homens e mulheres são apenas atores. Eles têm suas saídas e suas entradas, e cada homem em seu tempo representa muitos papéis. Este mundo, que parece tão real, é tanto um sonho quanto os sonhos que encontramos durante o sono. Nosso sonho acordado parece tão real porque tem continuidade, enquanto nossos sonhos noturnos parecem ser sequências aleatórias, ocorrendo em ambientes e situações desconhecidas. Deus é o sonhador, sonhando com a existência da peça, e Deus desempenha todos os papéis. Todos que aparecem em seu mundo são Deus desempenhando esse papel para você, o autor. Ninguém vem a mim sem que eu o chame. Cada um de nós está escrevendo seu próprio roteiro. Se você está insatisfeito com a peça, cabe a você reescrever o roteiro para adequá-lo à sua ideia de como a peça deveria ser. Você não pode exigir que os atores de sua peça mudem o personagem que estão interpretando. Todas as mudanças devem ocorrer na mente do autor. Se há alguém em seu mundo que é a fonte de aborrecimento ou irritação para você, essa pessoa não tem escolha a não ser desempenhar o papel exigido em seu roteiro. Não há nada que você possa fazer externamente para provocar mudanças no outro. Você pode usar a arte da revisão para mudar uma linha de diálogo,
substituir um determinado personagem por outro, e escrever finais felizes para os subenredos da peça. Quando você começar a ver esse sonho acordado objetivamente, poderá verificar se foi o autor tanto dos atos agradáveis, quanto dos atos infelizes de sua peça. Você pode mudar radicalmente a peça, usando sua imaginação criativamente, assumindo seu desejo realizado. Você pode mudar o roteiro diariamente, revisando a cena que não te agradou. O personagem que o perturbou hoje, não o perturbará amanhã, se você escrever o diálogo que deseja ouvir, e alterar esse papel em sua imaginação. Quando você despertar para saber que é Deus, o Pai e o autor desta magnífica peça, você entenderá que, cada homem em seu tempo desempenha muitos papéis. Capítulo 12. Seu real propósito. Deus se tornou você tão completamente, que se esqueceu de que era Deus. Ao tornar-se homem, Deus atingiu o limite da contração e da opacidade. Deus esquece totalmente que é Deus para tornar-se e animar sua criação, o homem. Deus então passa por todas as experiências de conhecimento do bem e do mal, e até mesmo da morte, na confiança de que o homem finalmente despertará desse sonho de vida, para saber mais uma vez que ele é Deus. Existe apenas Deus no universo, fragmentando-se como humanidade, e Deus desempenha todas as partes neste sonho de espaço-tempo. Sua própria imaginação humana maravilhosa é Deus em ação. Eu sou é Cristo em você, seu Salvador. E Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Deus fala conosco através do desejo, incitando-nos a alcançar níveis cada vez mais elevados de consciência. Exercitando sua própria imaginação humana maravilhosa para alcançar esses desejos, o homem está realmente experimentando Deus em ação. Pela fé em sua imaginação, o homem acabará concluindo que Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, está dentro dele como sua imaginação. Ao final desta fabulosa jornada ou sonho de vida, o homem despertará para lembrar que é Deus, o Pai, valorizado pelas experiências pelas quais se submeteu, quando ele esqueceu que ele era Deus. O único propósito do homem é experimentar as Escrituras, todos os estados de consciência personificados como homens na Bíblia. O objetivo do homem é alcançar o estado chamado Jesus Cristo. Então ele saberá que realmente é o Pai, Jesus, e que seu Filho é Cristo, toda a humanidade fundida em um só ser. O homem pode ter muitos objetivos nesse ínterim: acumular posses, tornar-se poderoso, tornar-se famoso, ou expressar qualquer coisa que deseje. Eventualmente, a fome de conhecer a Deus virá sobre ele, e então ele terá as experiências necessárias para trazer à sua lembrança que ele realmente é Deus, o Pai. Capítulo 13. Históricos de casos. Caso 1. Esta história diz respeito a uma mulher, que será chamada de Senhora AB. Ela sabia que a imaginação cria a realidade, e ensinou esse princípio a seus 3 filhos, de 12, 10 e 6 anos. Ela praticou esse princípio por anos para obter as coisas que desejava. Embora seu marido também tivesse ouvido esse ensinamento, ele não o havia colocado em prática e, na verdade, era bastante cético quanto aos resultados. Numa tarde de domingo, essa família saiu para dar uma volta e se deparou com uma nova área de casas à venda. Como se tratava de uma zona rural encantadora, pararam para ver os novos modelos. Todos eles adoravam a área, e as casas eram grandes e bonitas, com todos os tipos de comodidades modernas. No caminho para casa, eles falaram sobre como seria maravilhoso ter uma nova casa neste terreno. Eles já possuíam uma casa, no entanto, eles haviam tomado dinheiro emprestado e tinham muito pouco patrimônio que poderia ser derivado de sua venda. O marido disse que, embora quisesse comprar a casa, não era possível, pois não conseguiam levantar o dinheiro necessário para o pagamento da entrada. Mesmo que eles vendessem sua casa atual, a comissão do corretor de imóveis seria igual ao pouco patrimônio que eles receberiam. A senhora AB disse ao marido:
que a única maneira de obter o pagamento inicial seria vendendo a casa por conta própria, mantendo assim a comissão para eles. O marido estava muito pessimista sobre isso, mas disse à esposa para ir em frente e colocar um anúncio no jornal, embora soubesse que não adiantaria nada. Ele tinha certeza de que não havia chance de vender a casa dessa maneira. A esposa colocou um pequeno anúncio no jornal anunciando a venda de sua casa. Algumas noites depois, quando o marido foi dormir cedo, ela e os filhos foram de carro até a área de novos lares. Ela sentiu que, se pudesse andar pela nova casa, e capturar a sensação de realmente morar lá, obteria a casa dos sonhos. Já estava escuro quando chegaram lá, mas encontraram uma das casas destrancada. Ela e os 3 filhos caminharam pela casa. As crianças decidiram qual quarto cada uma ocuparia se realmente morassem lá. A mãe instruiu os filhos a dormir na casa nova em sua imaginação naquela noite, e ela pretendia fazer o mesmo. Nos dias seguintes, eles se imaginaram morando em sua nova casa, e fazendo caminhadas na mata adjacente ao terreno. Na mesma semana, um homem respondeu ao anúncio no jornal. Ele não parecia muito entusiasmado com a compra da casa, mas voltou mais tarde naquele dia com sua esposa. Ele disse à senhora AB que eles haviam decidido comprar a casa pelo preço que ela estava pedindo. Quando a senhora AB expressou preocupação sobre como eles iriam colocar a casa sob custódia, ele disse a ela que era um corretor de imóveis e passaria pela empresa para a qual trabalhava. Esta família recebeu a quantia exata de dinheiro necessária para dar entrada em sua nova casa. O depósito foi realizado em tempo muito curto e a família mudou-se para sua nova casa um mês depois. A senhora AB sabia que se ela se imaginasse dormindo em sua nova casa, ela acabaria dormindo lá em carne e osso. Seus filhos também aprenderam como obter o desejo de seus corações por meio do uso da imaginação. Caso 2. A senhora CD havia se divorciado recentemente, e precisava trabalhar para sustentar os filhos, pois o marido se recusava a pagar pensão alimentícia. Embora seu advogado tenha sugerido levá-lo ao tribunal por falta de pagamento, a mulher não quis fazer isso. Como parte do acordo de divórcio, ela ganhou um carro muito velho e não muito confiável. Numa noite de sexta-feira, enquanto ela voltava do trabalho para casa, chovia muito e a maioria dos cruzamentos estavam inundados. Ela estava a cerca de 1 quilômetro de sua casa quando parou em uma placa de pare. Um caminhão vindo em direção a ela na direção oposta passou pelo cruzamento, espirrando muita água ao passar. O motor do carro da mulher morreu, e ela não conseguiu ligá-lo novamente. Ela tirou os sapatos antes de sair do carro, pois a água estava mais do que na altura dos tornozelos. Ela levantou o capuz e começou a secar a tampa do distribuidor com o lenço. Ela estava chorando neste momento e suas lágrimas se misturavam com a chuva. Finalmente ligou o carro e conseguiu chegar em casa para os filhos. Ela percebeu que era necessário ter um carro confiável se quisesse trabalhar e sustentar os filhos. Mas não tinha dinheiro para dar entrada em um carro mais novo, e não ganhava o suficiente para pagar as prestações do carro. Ela foi trabalhar na segunda-feira seguinte, e um colega de trabalho a convidou para almoçar. O colega de trabalho tinha acabado de comprar um novo Pontiac Tempest, e insistiu que a senhora CD levasse seu carro novo de volta ao escritório. Embora a senhora CD protestasse que não queria dirigir o carro novo de alguém, ela se sentou ao volante e voltou para o trabalho. Enquanto dirigia o carro novo, ela capturou a sensação de que este era o carro dela, e sentiu a emoção de possuí-lo. Pelo resto da semana, enquanto ela dirigia para o trabalho em seu velho carro, a senhora CD imaginou que estava dirigindo um carro novo. Na sexta-feira seguinte, o ex-marido da senhora CD ligou, e perguntou se ela gostaria de ter um carro novo. Esta foi a primeira vez desde o divórcio, que ele se ofereceu para fazer qualquer coisa por ela, incluindo pagar pensão alimentícia. O ex-marido agora trabalhava para uma concessionária de carros novos, e disse a ela que, como vendedor,
ele podia comprar uma determinada marca de carro sem entrada, e com pagamentos mensais muito baixos. Ele disse que estava disposto a fazer os pagamentos mensais em vez de pagar pensão alimentícia, e pediu que ela fosse à concessionária para escolher a cor que desejava. Acontece que a marca do carro elegível para este acordo especial era um Pontiac Tempest, a mesma marca e modelo do carro que ela dirigia, e que pertencia a seu colega de trabalho. A senhora CD foi capaz de obter, por meio de seu uso da imaginação, o que nunca poderia ter obtido por seus próprios esforços naquela época. O ex-marido, que não lhe oferecia apoio monetário há meses, foi o caminho escolhido para lhe fornecer o carro de que necessitava. Caso 3. Esta é a história da senhora E.F., que tinha o desejo de morar perto do mar, e usou sua imaginação para realizar seu desejo. Ela não queria vender sua casa atual, mas queria alugá-la por um ano antes de tomar a decisão de se mudar definitivamente para a praia. A senhora E.F. contou a 2 de seus amigos sobre seu desejo. Uma amiga, que havia usado o princípio da imaginação, disse à senhora E.F. que ela se imaginaria visitando-a na praia em sua nova casa. Uma semana depois, a senhora E.F. viajou para o Havaí para férias programadas. Enquanto estava lá, ela recebeu um telefonema de uma amiga que morava em San Diego. Essa amiga disse à senhora E.F. que precisaria tomar uma decisão imediatamente, pois o aluguel provavelmente não estaria disponível quando ela voltasse do Havaí. Dona E.F. disse à sua amiga para dizer aos proprietários que ela aceitaria, confiando na recomendação de sua amiga. Após o retorno da senhora E.F. do Havaí, ela disse à filha adulta que havia decidido alugar uma casa na praia em San Diego. Sua filha ligou para ela mais tarde naquele dia, e disse que a mãe de uma amiga dela queria alugar uma casa. A mulher veio no dia seguinte, disse que adorou a casa e que gostaria de alugá-la por um ano. A senhora F. cumpriu o aviso prévio no trabalho e pôde se mudar dentro de um mês. Como ela era enfermeira, ela não teve problemas para encontrar um novo emprego maravilhoso em um hospital próximo. Desde então, a senhora F. comprou uma casa perto do mar, e tem passado 17 anos felizes morando na praia. Dona F. imaginou que ela estava morando na praia, e sua amiga imaginou que ela estava visitando lá. Elas fizeram isso por uma semana. É interessante que enquanto ela estava de férias no Havaí, os eventos aconteceram rapidamente para realizar seu desejo. Ela não fez nada para encontrar uma nova casa, nem fez nada para alugar sua casa atual. A imaginação foi capaz de atrair as pessoas necessárias para sua vida para que seu desejo pudesse ser realizado. O que deve ser feito depois de termos imaginado nosso desejo realizado? Nada. Você pensa que pode fazer algo, quer fazer algo, mas na verdade não pode fazer nada para realizá-lo. Deus, nossa maravilhosa imaginação humana, sabe quais coisas são necessárias para realizar nossos desejos. Só é necessário ir até o fim, para viver no final. Meus caminhos estão além da descoberta. Meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Se confiarmos em nossa imaginação, ela realizará tudo o que lhe pedirmos. A imaginação pode fazer todas as coisas, tenha fé nela, e nada será impossível para você. Caso 4. Esta história diz respeito a um jovem, referido como E.P., que era um atleta maravilhoso, e era bom em vários esportes diferentes. Durante esse período específico de sua vida, ele se interessou por remar em canoas estabilizadoras. Ele se juntou a uma equipe, e logo estava competindo em corridas locais. Em seu segundo ano praticando esse esporte, ele fez parte de uma equipe que competiu na corrida de 50 milhas de Molokai a Honolulu. As equipes de estabilizadores havaianos geralmente ficavam em primeiro lugar, e eram consideradas imbatíveis. A equipe de E.P. ficou em 7º lugar, e isso foi considerado bastante notável, considerando o grande número de equipes que competiram de todo o mundo junto com os participantes havaianos.
Após esta corrida, EP começou a imaginar que sua equipe havia vencido a corrida. Ele passou o ano seguinte formando uma nova equipe, praticando e construindo sua própria canoa estabilizadora. Ele, no ano seguinte, juntamente com sua equipe e pelo menos uma dúzia de outros, voaram do sul da Califórnia para o Havaí para competir na corrida anual. Havia várias equipes com muito mais experiência que eram consideradas prováveis de ficar entre as 10 primeiras, embora as havaianas ainda fossem consideradas as favoritas. Ao final da prova, a equipe de EP terminou em primeiro lugar, à frente das havaianas e de todas as outras equipes. EP agora segura um remo gravado com as palavras, campeão do mundo, que foi dado a ele quando sua equipe conquistou o primeiro lugar. Depois de conquistar este cobiçado título, este jovem passou a treinar outras equipes. Ele também começou a fabricar remos para canoas. Seus remos são conhecidos em todo o mundo, e são usados por equipes de esportistas que estão entre as melhores equipes do mundo. EP agora mora no Havaí e gosta de treinar equipes, fabricar remos, pescar e velejar em seu próprio barco. Ele também usa seu barco como embarcação de escolta para as corridas anuais de canoas estabilizadoras. Caso 5. A senhora JK estava morando na casa da irmã gêmea depois de se divorciar. Ela teve 3 filhos, um menino e 2 gêmeas. Sua irmã e o marido tinham 3 filhos. Não é preciso dizer que era uma casa lotada. Dona JK tinha muita vontade de se casar e morar em casa própria. Ela estava namorando um homem, mas decidiu que não queria continuar o relacionamento e terminou. Muitos de seus amigos tentaram consertar a senhora JK com homens elegíveis que eles conheciam, mas ela não estava interessada em encontros às cegas. Vários de seus amigos comentaram que, se ela desejasse encontrar um homem adequado, precisaria sair e ir a lugares. As filhas gêmeas acreditavam no poder criativo da imaginação, e tinham uma amiga que também conhecia o poder da imaginação. As 3 mulheres decidiram que imaginariam um anel no dedo da senhora JK, o que implicaria que ela era casada. Elas fizeram isso por várias semanas. Durante esse tempo, Dona JK também se imaginou morando em sua própria casa. No entanto, quando ela tentou fazer isso, ela se viu imaginando uma casa exatamente como a de sua irmã. Um dia, a senhora JK recebeu um telefonema de uma amiga que pediu que ela fosse até sua casa, e a ajudasse a colocar o papel de parede em sua cozinha. A senhora JK concordou em ajudar sua amiga que morava a alguns quarteirões de distância, no mesmo conjunto de casas. Enquanto ela estava lá, um vizinho veio visitar sua amiga. A amiga apresentou a senhora JK ao vizinho. Mais tarde, ele ligou para a senhora JK e eles começaram a namorar. 5 meses depois, a senhora JK se casou com esse homem. A parte interessante dessa história é que todas essas pessoas viviam na mesma grande extensão de casas. Havia apenas 4 casas na área que tinham a mesma planta baixa. Sim, o marido dessa mulher era dono de uma das casas que tinham a mesma planta da irmã gêmea da senhora JK. Embora a senhora JK se imaginasse morando em sua própria casa, ela só conseguia se imaginar morando em uma casa idêntica à de sua irmã. Caso 6. Esta é uma história sobre a amiga, senhora LM, que apresentou a senhora JK a seu novo marido. Durante sua amizade, a senhora JK tentou explicar o princípio da imaginação para sua amiga, que tinha muitas dúvidas de que aquilo funcionaria. Um dia, a senhora JK convidou sua amiga para assistir a uma das minhas palestras. A senhora LM concordou em comparecer, mas não estava nem um pouco convencida de que imaginar que ela tinha o que queria, resultaria em obtê-lo. Mas, ela resolveu imaginar uma coisa bem simples, o recebimento de um lenço. Ela imaginou que alguém havia lhe dado um, e então desistiu da ideia. Para sua surpresa, ela recebeu um lenço pelo correio, da mãe de uma amiga que veio almoçar em sua casa enquanto ela estava na cidade para uma visita.
Esta mulher enviou à Sra. LM um lenço com uma nota de agradecimento. Sra. LM não só ficou surpresa quando recebeu o presente, mas ficou muito assustada ao pensar que havia algo sobrenatural nisso. A Sra. LM tentou refutar que a imaginação produz a coisa desejada. Ao receber o lenço que havia imaginado, interpretou que era algum tipo de magia negra, e não quis mais saber desse ensinamento. Eu poderia relatar centenas de acontecimentos, envolvendo dezenas de pessoas em que a imaginação foi usada para produzir os resultados desejados. Escolhi apenas algumas histórias para ilustrar que a imaginação pode ser usada para resolver todos os tipos de problemas, e trazer para a sua experiência todos os desejos do seu coração.